Eu gostaria de, nesse momento, falar um resumo da biografia do Dr. Gonzalo Vecina Neto. Eu vou bem curtinho, porque o tempo vai ser teu, não meu, tá? Então, em poucas linhas mesmo, porque é uma bíblia a biografia dele. Então, eu vou resumir em 5, 6 linhas, porque ele tem que falar, não eu. Graduado pela Faculdade de Medicina de Jundiaí, é mestre em Administração, Concentração de Saúde pela EASP da FGV, Escola de Administração de Empresas de São Paulo e Fundação Getúlio Vargas. Atuou como secretário municipal de Saúde de São Paulo entre 2003 e 2004, secretário nacional da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, diretor-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, professor assistente da Faculdade de Saúde Pública da USP desde 1988, superintendente do Hospital Sírio-Libanês desde 2007. Este é o nosso palestrante da noite. Recebam uma salva de palmas, doutor Gonçalo. Muito obrigado. Mas eu queria começar falando que, bom, queria agradecer também ao presidente aqui e ao Carlos também, que dirigiu as palavras gentis aqui a mim. Mas eu queria começar falando que, às vezes, a gente se surpreende com o nosso Sistema Único de Saúde, e essa foi uma sensação que nós tivemos muito depois da pandemia, né? A pandemia foi uma coisa inacreditável, né? Eu sou profissional de saúde, um estudioso da saúde pública, e é absolutamente impensável o que aconteceu entre 2020 e 2023, e o vírus continua aí, ele não vai embora, ele vai continuar aí. Nós vamos conviver com o SARS-CoV-2 durante para sempre. Pode acontecer ele mutar e virar uma coisa pior, né? Mas, de qualquer forma, a Covid nos deu essa sensação da importância de ter um sistema de saúde com as características que o SUS tem. Ora, eu acho que essa é uma visão parcial. A Constituição de 88, ela é muito diferente das outras 7 constituições que nós tivemos. E o que faz a diferença da Constituição de 88 é que ela é baseada, a estrutura dela é baseada em levar direitos para a sociedade. É a primeira Constituição nossa que fala em bem-estar social. Bem-estar social é uma conquista de sociedades civilizadas. E nossa sociedade não é uma sociedade civilizada. Está a caminho de ser e dependerá muito do que nós quisermos que a nossa sociedade venha a ser. E eu digo isso porque vamos falar de SUS e haverá uma pulsão, uma vontade de ter um SUS cada vez melhor. Não existirá um SUS cada vez melhor sem uma educação cada vez melhor, sem uma segurança alimentar cada vez melhor, sem emprego para todo mundo, sem segurança pública, sem justiça. Não haverá um SUS melhor se não tivermos uma sociedade melhor. Essa é uma coisa importante. Às vezes a gente tenta imaginar um setor tão importante como a saúde, como se ela fosse uma torre de marfim. Ela vai ser muito boa, o resto eu não quero saber. Não vai acontecer assim. Nós temos que conseguir uma sociedade melhor, e uma sociedade melhor significa algo que ofereça bem-estar para toda a sociedade. E esse bem-estar inclui aquilo tudo que nós decidirmos que deve ser as entregas que a sociedade deve fazer para todos, né? Eu vejo, por exemplo, sempre essa discussão do passe livre. Vamos passe livre. Olha, se a sociedade quiser passe livre, vamos ter passe livre. Mas é a sociedade que tem que ter. E lembrando que não só não tem passe livre de graça, como não tem nada de graça. Tudo é dependente de investimentos que a sociedade vai ter que cobrir, né? Somos nós que vamos definir o que é que nós vamos chamar de bem-estar social e como nós vamos financiar esse bem-estar social. Essa é a primeira fala. A segunda fala é a ideia é falar sobre o SUS, sobre a saúde pública. Existe saúde privada?
Não, a saúde é um bem público. No mundo inteiro, a saúde é um bem público. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho recentemente comparando as constituições da Espanha, de Portugal, da Itália, da França e do Brasil. Em todos esses países que eu mencionei, está na Constituição o direito à saúde. E a saúde é definida como um bem público. Eu não vi mais constituições, mas eu tenho certeza que os países escandinavos, todos eles têm também na Constituição. O que é a Constituição? É o ordenamento jurídico que diz como é que são os relacionamentos dentro da sociedade, ou seja, é um marco civilizatório que as sociedades modernas têm em escrever ou como a sociedade vai funcionar. Então, a Constituição de 88 é uma conquista imensa para o futuro do Brasil e de todos nós. E a saúde é um bem público. Existe uma saúde realizada pela iniciativa privada? Sim. E vai muito bem também. Nós vamos falar um pouco da saúde que é executada pela saúde privada. Mas a saúde é um bem público e é responsabilidade do Estado zelar pelas condições em que a saúde, seja ela prestada pela iniciativa privada, seja ela prestada pelo Estado, ocorram. Né? Vamos lembrar que, no caso da saúde pública, a saúde realizada pelo Estado brasileiro, cerca de 60% desta saúde estatal é realizada também pela iniciativa privada. Né? O que o Estado diretamente executa não mais do que 40%, ou seja, é muito importante a participação do setor privado na produção de serviços e ações de saúde no Brasil. O SUS é uma amálgama feito por municípios, estados e pelo governo federal. Cerca de 50% do financiamento do SUS é federal, 25% é estadual, 25% é municipal. Isto está em um conjunto ordenado de regras escritas como emendas constitucionais, então está tudo muito adequadamente definido. O modelo brasileiro de atenção à saúde, no mundo existem três modelos de atenção à saúde. Tem um modelo de atenção à saúde que é o modelo de atenção baseado em seguros privados. É o modelo americano. Né? Modelo americano, toda empresa com mais de 50 trabalhadores é obrigada a dar assistência à saúde para os seus trabalhadores. As empresas com menos de 50 trabalhadores, a partir do Obamacare, como são empresas pequenas, não têm dinheiro. A medicina dos Estados Unidos é muito cara. Né? Para ter uma ideia, o Brasil gasta em dólar, paridade de poder de compra, algo em torno, arredondando, de $700 per capita ano. Paridade de poder de compra. Os americanos gastam $7.000 per capita ano. O Brasil gasta 9,6% de um PIB de 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Os Estados Unidos gastam 18% de um PIB de 14 trilhões de dólares com assistência médica. Agora, a expectativa de vida ao nascer dos americanos é menor do que a média dos países europeus, que gastam metade ou menos do que os americanos gastam. Né? A mortalidade infantil americana é maior do que a mortalidade infantil de todos os países desenvolvidos da Europa. Então, dinheiro dentro de determinados limites não muda muito a equação impacto dos serviços de atenção à saúde. Além do Obamacare para empresas com menos de 50 trabalhadores que têm um subsídio público para dar o plano de saúde, então nós temos o plano de saúde das empresas com mais de 50 trabalhadores, e quando o sujeito se aposenta, tem um serviço público, é um seguro público chamado Medicare. O Medicare atende a todos os aposentados americanos.
É o maior sistema de saúde que eles têm lá nos Estados Unidos, mas é comprado como seguro também. Além disso, ainda existe o Medicaid. O Medicaid é um programa voltado para assistir os homeless. Nós temos lá algo em torno de 40, 50 milhões de pessoas que desistiram de viver dentro da sociedade e que precisam, de vez em quando, é atropelado, de vez em quando tem um problema de saúde e vão parar na porta de hospital. Então, tem um programa estatal chamado Medicaid. Esse é o sistema de saúde americano. Existe um sistema de saúde baseado em seguro também, mas em seguros públicos. É o caso da Suíça, da Holanda, do Japão, que tem sistemas de saúde baseados em seguros públicos. O Estado oferece à população, e tem diversos modelos, ou ele oferece um seguro-saúde, que é aquele, ou ele oferece um recurso, como é o caso da Suíça, que você escolhe o plano de saúde que você quer contratar, né? São países que têm uma capacidade de produzir riqueza muito maior do que a nossa, né? Mas são poucos os países que têm seguros públicos. Existe um modelo, que é o modelo mais tradicional, que é o modelo da Seguridade Social. É o modelo alemão e o modelo francês. A assistência à saúde, como ação do Estado, nasceu na Constituição da Alemanha, com Otto von Bismarck, lá pelos anos 1870. Quando Otto conseguiu construir a Alemanha a partir da Prússia, a mão de ferro, ele era o chanceler de ferro, né? Uma das coisas que ele notou é que ele precisava garantir o futuro da sua população, para conseguir ter mão de obra e soldados. E uma forma de fazer isso, ele criou o conceito de seguridade social. Uma ação do Estado que garante aposentadoria e pensões, assistência à saúde e assistência social para quem não tiver emprego. Basicamente, é a base do conceito de seguridade social. Hoje, a Alemanha e França, entre os países europeus, são os dois que têm este modelo. Fora a Alemanha e França, na Europa, praticamente mais ninguém tem um modelo de seguridade social. É muito cultivado aqui e no Sudeste Asiático. Aqui na América, o México, exceção feita a Costa Rica, todos os países da América Central. Na América do Sul, exceção feita a Colômbia e ao Chile, todos os outros países têm modelos baseados em seguridade social. Basicamente, o Estado, através de uma coisa parecida com o que foi o nosso INPS aqui, o nosso INAMPS também, oferecem assistência médica para quem tem carteira de trabalho assinada. O grande problema é que nenhum dos países que tem um sistema de saúde desse, exceção feita talvez ao Uruguai, tem uma cobertura muito grande. O Uruguai é um país que está próximo de ter pleno emprego, então o modelo funciona como funciona na Alemanha e na França, que tem um regime de pleno emprego, um desemprego entre 4% e 5% da população. O quarto modelo, se a gente levar em conta os dois tipos de seguro, é o modelo que hoje a maior parte dos países civilizados tem. O grosso dos países europeus, Portugal, Espanha, Inglaterra, Reino Unido, né, Itália, os países escandinavos, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, é o modelo do Serviço Nacional de Saúde. Este modelo foi um modelo que foi pensado, começou a ser pensado na Inglaterra em 1942, em plena Guerra Mundial, e foi terminado e ser executado em 1948, foi quando ele foi implantado. É modelo chamado também de beverediano, porque quem comandou a comissão mista da Câmara Alta e da Câmara Baixa foi o Lord Beveridge. E o Beveridge deu o nome dele a esse modelo de atenção à saúde. É um modelo de atenção à saúde baseado numa estrutura de atenção primária. Então, a forma em todos os países isso é semelhante. A forma de você acessar assistência à saúde é ir no médico da sua região. No caso da Inglaterra, as regiões são espaços delimitados para cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas compõem uma região de saúde.
Para aquela região de saúde, o Estado faz um modelo de escolha e contrata um general practitioner, um médico generalista. Paga esse médico generalista para ele alugar um espaço, para ele contratar enfermeira, auxiliar de enfermagem, para ele contratar administradores e monta uma estrutura de assistência à saúde. Essa estrutura é obrigada a atender todas as demandas de 3.000 habitantes e é avaliado pelo trabalho feito com essa base populacional. E essa avaliação pode, inclusive, aumentar um pouquinho o salário que ele ganha do Estado. Nenhum paciente pode ir para nenhum lugar se não passar antes pelo general practitioner, exceto em casos de urgência e emergência, fora do horário comercial. Aí ele pode ir para um pronto-socorro. Fora isso, ele tem que entrar pela atenção básica, onde ele tem o primeiro diagnóstico e poderá, então, ser encaminhado para assistência de maior complexidade ou para o atendimento de hospitais. Os hospitais e os ambulatórios de especialidade, onde tem exames especiais, etc., são do Estado. Hoje, uma parte deles começa a ser cogerido pela iniciativa privada. É uma outra discussão que nós, se der tempo, nós podemos conversar um pouco mais à frente. O Brasil copiou, o SUS é uma cópia do Serviço Nacional de Saúde inglês. E, da mesma forma, os serviços espanhol, italiano, da Escandinávia, etc. Ou seja, o nosso modelo de atenção à saúde, ele não é uma jabuticaba. Ele é uma cópia do que hoje existe de melhor sistema de saúde. Tem um problema de financiamento, nós somos um país que tem um subfinanciamento, nós executamos cerca de 10% do PIB com atenção à saúde, o que é semelhante a que a média dos países da OCDE executam, em torno de 10% do PIB. A diferença é que do PIB brasileiro, esses 10%, 4% é gasto público. Na média da OCDE, 7% é gasto público. Nós vamos fazer metade do gasto público que os países da OCDE fazem. Nós temos que aumentar a capacidade de financiar com gasto público. No Brasil, os 10% nossos, 4% é gasto público, e do que sobra, metade é compra de planos de saúde, e a outra metade é gasto do próprio bolso, o out of pocket, é compra de remédio, pagamento de consultas, exames, etc. E a metade é plano de saúde. Lembrando que os planos de saúde, hoje é uma coisa um pouco diferente, né? Você tem cerca de 70% dos planos de saúde do Brasil, hoje 25% do Brasil tem plano de saúde. 50 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Destes, 70%, o plano de saúde é um benefício dado pelo patrão ao empregado. Cerca de 18% é plano de saúde individual, que está em extinção, e o restante são os chamados planos de saúde coletivos, por adesão. Então, você tem um CNPJ, faz uma contratação lá para você, para sua família, coisas desse tipo. Quais são os problemas que nós temos hoje no SUS? O SUS, fora essa questão do financiamento, o SUS tem alguns problemas mais importantes. O primeiro problema, que eu acho que é o mais importante, é a necessidade de a gente conseguir integrar Estado, município e governo federal. Hoje, o município de São Paulo interna em hospitais da capital 15% de não paulistanos. 70% das atividades médicas mais complexas, como, por exemplo, quimioterapia de câncer, radioterapia, são de não paulistanos. Então, como é que esses não paulistanos vêm parar aqui? De uma maneira atravessada, sem planejamento, é muito complicado. Então, o que nós teríamos que fazer? Integrar
governo estadual e governo municipal, que é quem detém o serviço de saúde. No Brasil inteiro, a atenção mais simples é o município, a atenção mais complexa é o Estado, hospitais e clínicas. Porém, as grandes cidades, nós temos no Brasil 200 a 300 cidades de médio porte dentro dos 5.700 municípios. Então, as grandes cidades têm rede própria. Então, São Bernardo tem hospital, São Caetano tem hospital, Diadema tem hospital, Santo André tem hospital municipal. O hospital municipal não conversa com a rede estadual e muito menos conversa com os 39 municípios que constituem a Grande São Paulo. A necessidade da gente conseguir integrar esses 39 municípios. No Brasil, nós temos 44 regiões metropolitanas. Em nenhuma delas existe nenhuma integração entre os sistemas de atenção à saúde municipais e estaduais. O grande problema é o problema da governança. Como é que governa quem chega primeiro na fila? Se eu tenho 39 municípios, como é que faz uma regra para que não exista quem passe na frente dos outros? Nós sabemos fazer isso? Nós temos, por exemplo, o maior sistema de transplante de órgãos do mundo, público. 95% dos transplantes feitos no Brasil são feitos pelo SUS, apesar de termos 25% da população que tem direito a plano de saúde, 95% dos transplantes são feitos pelo SUS. Os órgãos são 100% coletados pelo SUS e entram num sistema de fila única. Não existe fila privada e fila pública. A fila é única. O que é muito positivo. Quais são os critérios para você ser chamado para um transplante? São dois: a ordem de chegada e a gravidade. E a gravidade é um consenso técnico feito pelos médicos. Então, hoje, isto é real em todos os países desenvolvidos, nós temos mais ou menos essa situação. Ou seja, o que eu gostaria que existisse para a fila da cirurgia cardíaca, para a fila do tratamento de câncer, para a fila da cirurgia transtrocanteriana, para a fila da cirurgia de joelho, era uma fila única, gerenciada como? Pela ordem de chegada e pela gravidade. É possível fazer isso? Com todos os transplantes, foi possível fazer isso e funciona muito bem. Por que eu não consigo fazer isso hoje, principalmente com o estágio de desenvolvimento da tecnologia da informação para todas as coisas? Basta ter vontade política, como nós tivemos vontade política de melhorar a nossa situação de transplantes. Um dos problemas do nosso transplante era a falta de órgãos, né? As pessoas precisam morrer para a gente. E aí eu preciso convencer a família a ser doadora, né? A coisa de uns 5 anos atrás, nós tínhamos 9 doadores por milhão de habitantes. Hoje nós temos 18 doadores por milhão de habitantes. E o país que melhor se comporta nisto é a Espanha, que tem 25 doadores por milhão de habitantes. Ou seja, nós ainda podemos melhorar a nossa capacidade de coletar órgãos. Mas o fato é que nós temos que estruturar melhor as nossas estruturas de atenção à saúde. O segundo problema que eu acho que é muito relevante, que nós temos que apostar na tentativa de resolver esse problema, é na expansão da atenção básica. O que é atenção básica? É aquele general practitioner dos ingleses. Hoje, 60% da população brasileira tem acesso ao general practitioner. Não é bom, não é tão bom, tem problemas, mas onde tem, eu me lembro, quando era secretário municipal de saúde, nós criamos um negócio melhor que os ingleses, chamado Estratégia da Saúde da Família. A Estratégia da Saúde da Família é uma estrutura assim: você tem um agente comunitário de saúde, que é um cara que sabe ler, escrever e fazer conta. Terminou o nível inicial de aprendizagem. Esse cara recebe um treinamento. Todo mês, ele tem que entrar na casa de 200 famílias. Ele entra na casa, faz uma investigação sobre a situação de saúde de todos, sobre as condições de saúde da casa. Isso tudo vira um documento que é incorporado no processamento de dados daquela região,
E os médicos e as enfermeiras, todo mundo toma conhecimento daquilo. O que acontece? Todo mundo fica sabendo da situação de saúde de todos. Esse negócio chama-se estratégia da saúde da família. São 3 a 4 agentes comunitários de saúde, um médico, uma enfermeira e 2 auxiliares de enfermagem. Esta é a equipe de saúde. É fantástico. Os ingleses não têm um agente comunitário. Vieram aqui aprender conosco a importância do agente comunitário. Mas hoje ele cobre 60% da população. As outras 40% não têm a estratégia de saúde da família. Então temos que expandir para todo o país. O grande problema para expandir para todo o país é o número de médicos. A Inglaterra tem mais de 3 médicos por 1.000 habitantes. Nós estávamos até agora de pouco com 2 médicos por 1.000 habitantes. E os médicos não querem ir para a periferia da cidade, não querem ir para o fim do mundo, né? Quanto ganha o médico? O médico ganha um salário muito elevado e tem um regime de pleno emprego no Brasil. Não, eu estive em Barcelona vendo como é que é o sistema de saúde de Barcelona, que é semelhante ao inglês. Um médico na periferia de Barcelona, para trabalhar 40 horas, ganha 5.000 euros. Uma enfermeira na periferia de Barcelona, para trabalhar 40 horas, ganha 3.500 euros. O médico, para trabalhar aqui no Grajaú, ganha 30.000 reais. A enfermeira, para trabalhar no Grajaú, ganha 4.000 reais. O que está errado? O salário do médico ou o salário da enfermeira? Não tem resposta boa para esse tipo de pergunta, mas nós temos que, agora, nós estamos crescendo muito a oferta de médicos, e esse vai ser algo que nós vamos resolver. Mas o médico é uma porcaria, porque é mal formado, porque não tem residência, porque não sei o quê. Verdade também. Mas o que nós vamos fazer? Nós temos que reciclar esse médico, pegar as nossas universidades, as nossas faculdades, falar, vamos melhorar. Então, tem problemas e tem soluções, mas nós temos que ampliar a estrutura. Então, primeiro problema, governança. Segundo problema, incorporação e andar com a melancia nos carrinhos para fazer as melancias se acomodarem nas carroças. E o terceiro problema que nós temos que resolver é aumentar a oferta de tecnologia da informação. A tecnologia da informação tem um monte de soluções. A telemedicina é fantástica. O Conselho Federal de Medicina proibiu a telemedicina em 2018. Para quê? Para defender os empregos médicos. Começou a pandemia, voltou atrás e hoje nós estamos usando muito telemedicina, né? Quantas estruturas nós temos no Brasil que têm capacidade de fazer e interpretar tomografia 24 horas, 7 dias? Não tem. Né? O que precisa? A máquina está lá. O que precisa para a máquina funcionar 7 dias, 24 horas? É querer fazer isso funcionar. Agora, eu poderia ter, durante a pandemia, o HC manteve uma estrutura funcionando 24 horas, 7 dias, com inteligência artificial e machine learning, atendendo o Brasil inteiro. Você está lá no Acre, você manda a sua ressonância, sua tomografia para o HC, entrava na máquina, a máquina passava por machine learning, para inteligência artificial, interpretava o exame, se era um exame que não tinha nada, já mandava o laudo. Se o exame tinha alguma coisa diferente, ia para o tomografista. 24 horas, 7 dias. Então, de repente, uma parte do Brasil passou a ter soluções que nunca teria. Ultrassom. Quem já fez um ultrassom sabe o que é. Chega lá um médico e fica passando um treco na tua barriga, ou em qualquer outro lugar, né? Precisa ser. Quantos médicos ultrassonografistas o Brasil tem? Tem 5.000. Dá para ter ultrassonografia em qualquer lugar? Não dá. Como é que faz? Alguns países já estão fazendo isso. Pega um técnico de enfermagem, não precisa de uma enfermeira, pega um técnico, vai falar, você para fazer um ultrassom de abdômen vai passar o transdutor deste jeito. Transmite isso para um local central. Lá tem inteligência de máquina, faz a primeira triagem. Foi aceito? Ótimo. Não foi aceito, o médico ultrassonografista vai entrar em contato com o técnico e vai falar, olha, passa de novo em tal lugar. E os quadrantes, não é difícil dele saber o que é. Então, ultrassonografia resolvida. Inteligência artificial pode mudar muita coisa na medicina.
a questão da internet das coisas, né? Esses wearables, os vestíveis, um relógio que estamos próximo disso, de medir pressão, temperatura, pulso, fazer eletrocardiograma, o mesmo relógio. Qual é o problema dele? Ele tem que ter interoperabilidade com softwares que ainda nós não temos. Tem que acontecer na medicina o que aconteceu nos bancos. Então, nós temos o Open Bank hoje, né? Precisamos ter o Open Health. É possível. Se eu conseguir avançar em interoperabilidade, é possível. Tem um caminho aí, né? Database, grandes volumes de dados analisados que permitem eu saber, olha, se você pegar 50.000 pessoas e estudar durante 10 anos, coisas que os ingleses inventaram, nós temos 1 ou 2 sistemas, pesquisas dessas, para entender como é que é a evolução e o que tem a evolução das doenças a ver com os nossos maus costumes, né? Enfim, tem um conjunto muito grande de alternativas que a tecnologia pode trazer, mas nós precisamos investir nessa tecnologia. Tem que ter prontuário do paciente? Tem, mas o prontuário do paciente, se eu saio do Sírio e vou para o Einstein, o prontuário do Sírio não é lido no Einstein, o do Einstein não é lido no Sírio. Bobagem. Tem que fazer exame de novo, tem que fazer. Então, nós temos que caminhar para a interoperabilidade como nós caminhamos na área bancária. Dá para fazer? Tem que investir. E querer, né? Então, acho que esse caminho é o caminho do SUS. Na iniciativa privada, é possível aumentar o número de pessoas com cobertura de plano de saúde? Depende da economia. A cobertura média do Brasil é 25%. No norte, é 10%. Em São Paulo, na cidade de São Paulo, é 50%. Então, a média é 25%. Então, onde houver vontade econômica, mais gente poderá ter plano de saúde. A gente quer que mais gente tenha plano de saúde? Eu acho ótimo que mais gente tenha plano de saúde. Mas eu acho que o SUS tem que funcionar, até porque tem certas coisas que a iniciativa privada não faz. Vigilância sanitária, a iniciativa privada não faz. Vigilância epidemiológica, a iniciativa privada não faz. Política de assistência farmacêutica, a iniciativa privada não faz. E nós temos que conseguir resolver o problema da judicialização, que em grande parte é fruto de um acerto jurídico que precisa ser criado na sociedade para garantir acesso à tecnologia. Bom, eu falei os 30 minutos. Acho que a ideia que eu queria passar para vocês era basicamente essa. Muito obrigado, me coloco à disposição para eventuais perguntas.